Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade está construída, na intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos essa cena onde Jesus volta àquele povoado aonde ele se criou. E ali, entrando na sinagoga, ele vai receber em suas mãos, providencialmente, o livro do profeta Isaías. E ele vai fazer a profecia. Essa profecia que vai mostrar aquilo que são os sinais messiânicos e principalmente aquilo que é a missão do Filho de Deus nessa terra. E ele vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. E aqui nós vemos, o Espírito do Senhor é que conduz Cristo. Mas veja também que o Espírito do Senhor é aquele que conduz o corpo místico de Cristo, a Igreja, e cada cristão. Porque esse Espírito, o Espírito de Deus, é aquele que faz com que todos os membros deste corpo sejam um. E Jesus Cristo é aquele que vem para reunir esses membros do corpo místico. É Ele que vem para reunir este povo. É Ele que vem com essa unção do Espírito Santo para realizar uma obra sagrada. E essa obra sagrada, depois ele vai dizer: porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. A primeira missão do Messias e a primeira missão de cada um de nós
é o anúncio da Boa Nova. A Boa Nova é o anúncio da esperança, o anúncio da nova vida, o anúncio do Evangelho, porque Jesus é esta nova vida que nós precisamos aprender a viver. Jesus é este que nos mostra o verdadeiro caminho, essa boa nova, porque aquilo para qual o homem foi criado, o ser humano, no decorrer do tempo, foi se esquecendo daquilo que era próprio da sua natureza e alimentando as suas paixões, as suas desordens, começou a se distanciar daquilo que é a plenitude humana. E Jesus, ele vem para nos anunciar essa plenitude. Ele vem para nos reconduzir no caminho de salvação. Por isso que esta é a primeira obra que Jesus Cristo vem realizar. É a primeira obra que todo cristão, a igreja, precisa realizar. A obra do anúncio da Boa Nova aos pobres. Aos pobres não significa aos miseráveis, aqueles que não têm nada. Aos pobres significa aqueles que não têm sentido para a sua vida. Aqueles que andam na pobreza da angústia, na pobreza das inseguranças, na pobreza daquilo que é a falta de sentido. Porque uma vez que Jesus Cristo nos anuncia o reino dos céus, nós já estamos ricos daquilo que é o verdadeiro sentido da vida. Porque se o reino dos céus é o nosso grande tesouro, nós nessa terra sempre teremos tudo aquilo que é necessário, porque Deus, ele providencia o necessário para a nossa vida. Depois, Jesus Cristo, ele vai dizer: enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Veja que Jesus, ele nos chama atenção sobre a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista e libertar os oprimidos. Aqui nós vemos os cativos são aqueles que estão aprisionados nos vícios. Esses vícios que vão corrompendo aquilo que é a natureza própria do ser humano. Esses vícios que vão impedindo com que o ser humano saia de si e dê passos de salvação, passos rumo ao reino dos céus. Jesus é aquele que vai nos libertando desse cativeiro, esse cativeiro que é armado pelo próprio demônio, o inimigo da salvação. Depois, ele vai, na medida em que nós vamos sendo libertos do cativeiro do demônio, dos vícios, ele vai curando a nossa vista, nos dando capacidade de contemplar, de enxergar aquilo que é o verdadeiro caminho, a verdade de todas as coisas. Ele vai nos dando a capacidade de realmente contemplar a presença de Deus em nossa vida. Depois, nós vemos que, depois de curados em nossa cegueira, nós começamos a ser libertos das opressões. Libertos das opressões dos inimigos da salvação, que são as tentações. A tentação do mundo, a tentação do próprio demônio, a tentação da nossa própria carne, que nos inclina a buscar sempre os nossos próprios prazeres, as nossas próprias satisfações. Por isso que Jesus Cristo, ele vem para realizar essa grande obra. E em todos nós, como membros do corpo místico de Cristo, nós precisamos permitir com que essa obra se realize em nós e através de nós para o nosso próximo, porque nós somos esses instrumentos guiados, ungidos pelo Espírito Santo para realizar essa grande obra de salvação. E depois, Jesus Cristo no final ele vai dizer: e para proclamar um ano da graça do Senhor. Aqui o ano da graça é o Kairos, esse tempo da graça.
O tempo da graça significa a nova vida. Esse tempo da graça, ele representa aquilo que é o caminho cristão. O tempo da graça, ele é a vida eterna já começada nesta terra. Porque o tempo da graça é o tempo de salvação. Já não vivemos somente o Cronos, o tempo, esse tempo que ele conta os nossos dias, mas nós vivemos o tempo da graça, que é esse que nos aproxima cada vez mais do tempo eterno, que nos faz experimentar cada vez mais essa experiência do céu já aqui nesta terra. Essa é a missão do Messias, essa é a missão que nós precisamos deixar com que ele realize na nossa vida. Essa é a missão que cada um de nós, como membros do corpo místico de Cristo, como outros Cristos, precisamos realizar no mundo, para que assim, realmente, as nossas palavras, a nossa vida, tudo aquilo que é o nosso ser, que é comunicação, que é anúncio do Evangelho, possa encantar, porque assim aquelas pessoas na sinagoga ficavam, todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Veja, as pessoas ficavam admiradas. Por quê? Porque encontravam em Jesus Cristo algo diferente. Assim também as pessoas ficarão admiradas com a nossa vida, porque encontrarão em nós a presença de Deus. E assim deve ser a nossa vida. Por isso nós precisamos fortalecer a nossa caminhada para seguir a Cristo, para sermos conduzidos pelo mesmo Espírito que conduziu Cristo em toda a sua vida, para que assim possamos, a partir de nós, sermos instrumentos também de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.